Muito bem, estamos ao vivo, transmitindo para o mundo essa nossa aula maravilhosa de segurança do trabalho. Meu nome é Ricardo Machado e estamos aqui no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Hoje é dia 22 de junho de 2021 e nós somos do curso técnico de Química, o primeiro ano, né, disciplina de segurança do trabalho, lá do campus Macau. Todos sabem que a gente tem 22 campos aqui do IFRN, e o mais legal é o nosso de Macau, claro, né? Então, hoje, gente, a gente vai estar tratando de incêndio, por isso que eu já botei essa minha farda de bombeiro federal aqui, para a gente falar sobre a teoria do fogo e a prática da prevenção, né? E no segundo momento, a gente vai falar sobre o armazenamento de inflamáveis, de líquidos inflamáveis, que, claro, interessa muito aqui para o técnico de química, né? Alguns de vocês, por exemplo, podem trabalhar com qualidade dos combustíveis, né? Então, fazer análise de laboratório sobre aqueles combustíveis que são revendidos aí nos postos de serviços, né? A gente costuma chamar de posto de gasolina, mas é um posto de serviço. Quem chegou agora, vou colocar aqui no chat o formulário de frequência, tá? Está aí no chat. Vou acertar meu teclado aqui. João Vitor chegou agora também. Boa tarde, João Vitor. Está aí no chat o formulário de frequência. Eu coloquei de novo agora, porque quem entra não vê o chat antigo, né? Tomar uma aguinha aqui no Santo Graal, que é o cálice sagrado aqui dos professores do IFRN, para minha garganta não falhar aqui nessa aula, né? Então, gente, ó, antes de abrir o slide, né, dizer para vocês que a gente está na quarta semana já, né? Cada semana a gente tem duas, até três tarefas para estar resolvendo, tá? Dessa semana, então, tem um vídeo, né, sobre uma videoaula sobre a teoria do fogo, aqui os fundamentos do fogo, uma outra videoaula sobre os sistemas preventivos de incêndio, né, coisa dos extintores, dos hidrantes, e uma outra aula, videoaula sobre os armazenamentos inflamáveis, que é a norma número 20, a NR20, tá? E aí cada vídeo desse, né, cada atividade dessa tem também uma tarefa ali, tá? De 10 questões para vocês estarem aí resolvendo, tá? Algumas pessoas, né, podem estar aí com dificuldade do acesso, né, aqui em tempo real, por conta aí dos créditos de internet, né? Mas quem já recebeu o auxílio aí está ainda instalando, né? Algumas pessoas estão ainda instalando a internet em casa, internet via rádio, né? Então vocês podem estar me pedindo também, gente, pelo Zap lá, eu posso mandar para vocês só o link. Às vezes você não consegue entrar ainda no Google Sala de Aula, mas eu posso mandar os links dos vídeos e o link das tarefas também para vocês estar resolvendo enquanto não regulariza essa questão da internet. E essa aula ao vivo aqui, claro que ela come mais crédito, né? Consome mais créditos. Então, quem puder assistir, ótimo, né? Quem não puder, assiste um pedacinho, depois pode ver também a gravação com mais calma, né? Vai à casa de algum tio aí no Wi-Fi lá, baixa o vídeo, sei lá. E vamos aí tentando se organizar, né? E se acostumando aqui com esse ensino remoto, para safar a nossa vida, né? A gente ainda está num período da pandemia perigoso aí. A gente espera que próximo semestre já comece a voltar aí o ensino híbrido, mas é só uma expectativa, porque a curva das mortes ainda não começou a cair, né? Então, a gente espera aí com a vacina vá diminuindo isso, melhorando aí a proteção das pessoas, para a gente começar a fazer um ensino híbrido, alguns dias presenciais, alguns dias aqui remotos, né? E até o momento que a gente possa voltar sempre para o presencial, mas no futuro essa parte remota aqui ainda vai perdurar, né? Porque a gente vai poder fazer um ensino complementar, né? Os reforços aí, muitas coisas aí dessa pandemia vão deixar um legado, né? Assim, a gente vai, por exemplo, reuniões, a gente pode fazer assim, pela internet, não precisa mais estar juntando todo mundo dentro de um auditório, né? E reunião de paz, né? Mas o pessoal gosta de ir no campus também, né? De conhecer, de essa coisa física mesmo, né? O contato físico também é importante, né?
A Vitória está dizendo ali que não aguenta mais, né? O Cauã está dizendo que vai dar certo. Também a Vitória quer voltar para o presencial, né? Ok. Tirar foto com o Ricardo para mostrar para a mãe, a Vitória está dizendo, tá? É, tirar lá a foto abraçada com os colegas lá e tal, né? Isso é legal. Assim que for seguro, né? Por enquanto é só aqui no remoto mesmo. Então, gente, a gente começando a falar de fogo, né? Eu queria fazer, até conversei agora com o professor Raoni, que ele é professor de física, para ver se era ele que ia dar aula de física para vocês. Já sei que vocês vão ter física no módulo 2, né? E aí o Raoni disse que é o professor Ítalo que vai dar aula para vocês, mas ele me adiantou aí o programa, como eles se organizam, né? Eu sei também o programa do curso, porque a gente tem acesso ao programa do curso, né? Mas ele disse que a física, a ordem que eles dão para vocês, os componentes, é começar pela parte de mecânica, aquela coisa do movimento retilíneo, uniforme, aceleração, né? O movimento circular, movimento retilíneo uniformemente variado, né? E depois, mais para o fim do ano, que eles veem a parte de calor, né? De termologia, né? E eu disse para ele, vou falar hoje aí sobre isso. Olha, legal a gente fazer um troço junto, tal. Mas aí quando entrar a física já saiu a segurança, né? Então vocês depois se lembrem de algumas coisas que a gente vai dizer aqui para o professor de física lá, o professor Ítalo, lá nessa parte de termodinâmica, ali de termologia, tá? Mas vai ser mais para o final do ano, se eu não me engano, segundo semestre, tá? O Vitor precisa sair, beleza. Depois volta aí, a gente está aqui, Vitor. Então, a gente falar para vocês um pouco de energia, né? A gente falar do fogo. A gente pensa que o fogo é uma coisa divina, né? Algumas pessoas acham que o fogo é um dos elementos da natureza, né? Mas, assim, na natureza existe basicamente matéria e energia, tá? A matéria é uma manifestação, uma das manifestações da energia, tá? Então, e no caso do fogo, né, o que a gente tem ali é uma reação química, que aí vai liberar energia de várias formas, né? Uma energia importante do fogo é o calor, né? A energia térmica, né? Mas ela libera também, o calor também libera ruído, aquela coisa, aquele barulho, né, da fogueira de São João aí, libera também particulados aí, que tem uma certa energia também química, né? Importante a gente saber, né, que assim, para acontecer a combustão, o fogo em si aí, né, com a presença de chamas aí, a gente tem que ter alguns componentes para isso ser possível e uma determinada situação que vai dar o início para essa reação química, tá? Que é essa reação de oxirredução, tá? Vocês vão estudar isso bastante, já deve estar estudando isso aí na disciplina de química aí com a professora Lucilene. Começa agora, né, no basicão aí, no primeiro ano, mas daqui a pouco vocês vão ver essas reações, de calcular o equilíbrio das reações e tal, né? E uma reação importante é essa reação exotérmica, né, que libera calor, e nesse caso da combustão, uma reação de oxirredução, tá? E aí, claro, o que vai nos preocupar aqui para o incêndio é sempre o calor e a fumaça, né? A fumaça mata muito mais do que o calor no incêndio, tá? Você morre intoxicado pela fumaça. Não sei se vocês já ouviram falar aí daquele incêndio lá da Boate Kiss, né? Pessoal aí um pouco mais velho que vocês aí, de 18 anos aí, morreram mais de 200 pessoas lá nesse incêndio. Ninguém morreu queimado, tá? As pessoas morreram intoxicadas com a fumaça, tá? E então, claro que quando a gente projeta um prédio, né, a gente tem que pensar nisso, né? Por onde é que as pessoas vão sair, como é que vai ser essa dinâmica da fumaça, como é que eu vou diminuir a propagação do calor, para que a gente tenha tempo para fugir e também para combater o fogo, né? E claro, o principal é que não aconteça o fogo, né? Que a gente consiga prevenir mesmo, trabalhar com a prevenção para que não aconteça ali o fogo. E se pegar fogo, a gente ter gente treinada e material para dar combate a esse fogo. Sempre é mais fácil combater o fogo no início, tá? Depois que ele toma uma proporção, é difícil a gente conseguir conter com equipamentos manuais, assim, de combate, né? Então, esses sistemas de incêndio que a gente vai ver aqui nessa disciplina são sistemas para princípio de incêndio, o extintor, o hidrante, e também para apoio
a fuga, né? A iluminação de emergência, a sinalização de abandono. Então, vamos ver um pouquinho aqui nessa disciplina, né? No curso técnico de segurança, a gente tem uma disciplina inteira de 80 horas só de incêndio, tá? E aí a gente vê bem mais detalhadamente, porque o técnico de segurança também vai trabalhar só com isso, né? Não só com incêndio, mas com essa parte aí de prevenção de acidente, doença. E a gente aqui na química, a gente tem que entender um pouco de tudo aí, para também recorrer a esses mecanismos, a esses procedimentos de segurança, né? Mas não é o técnico de química que projeta os ambientes, que projeta lá a segurança do trabalho, tá? Mas é importante vocês saberem que existe, né? Claro. Então vamos lá, deixa eu abrir o slide aqui. Alguém quer comentar alguma coisa? Está travando ainda? O João disse que estava travando. A Marina a gente disse agora que o dela não está travando. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me vendo bem? Ou está fixado, está meio quadriculado assim? Está chegando bem a minha voz ou está cortando? Alguém me fala aí, está normal? O Antônio está dizendo, normal, sim. Pronto. Às vezes é um problema aí na internet de algum de vocês, mas pode ser aqui na minha também, tá? Se lembre que eu estou também com meus filhos aqui assistindo aula pela internet agora à tarde, né? Então, às vezes a minha internet aqui também trava, tá? Mas aí vocês vão me interrompendo aí, vão colocando aí no chat, alguma coisa a gente pode estar repetindo, tá? Vamos lá, deixa eu abrir aqui então o meu slide. Apresentar uma janela. Eu quero teoria do fogo. Só um pouquinho. O nome do slide é Teoria do Fogo, mas eu não gosto de chamar assim para vocês, porque tem gente que pensa que na prática a teoria é outra, né? Teoria é aquela coisa que a gente não precisa saber, né, professor? Então eu prefiro dizer que são os fundamentos do fogo aqui, tá? Porque se a gente entender o fundamento, a gente consegue praticar melhor, tá? Então não é assim que a teoria é uma coisa que nunca acontece, não, tá? Se você conhecer, né, o fundamento, você consegue praticar melhor. Tá? Então vamos lá para a prevenção de incêndio. Importante, né? A gente já comentou, vocês entenderem que o fogo é uma reação química, tá? Aqui está uma reação química bem simples aí da molécula do metano, né? O gás natural, aí, CH4, né? Então você mistura ele, que é um combustível, aí, com um comburente, nesse caso aí é o oxigênio, O2, e aí você tem que dar uma energia de ativação para ele iniciar essa reação. Tá? Depois que ele inicia a reação, o próprio fogo tem energia para se manter, para manter ele funcionando, tá? Mas eu preciso de uma energia para ativar, para iniciar. E o produto do fogo que a gente vê depois dessa flechinha, deixa eu passar o mouse ali. Deixa eu só aceitar aqui a Elis, que chegou agora. O que a gente vê aí depois dessa flechinha da reação química, aqui, então é o produto, né, dessa reação, né? Então aqui são os reagentes e aqui são os produtos. E o que que a gente tem aqui? Fumaça, olha só. Monóxido de carbono, que é tóxico e também é combustível, tá? Fumaça, uma boa parte da fumaça também pega fogo, tá? Pode até explodir. O hidrogênio, ó, também é combustível. E o H2O, água, tá? Ele chegou agora, ok, tudo bem. A gente está iniciando agora o slide também, tá? Eles fizeram só uma introdução. A lista de presença eu vou colocar aqui, só um momento. Tá aí, tá aí no chat agora, tá? Ok, então essa fumaça, ela realimenta o fogo, né? Ou não, posso ter, nesse caso aí, a gente tem uma reação quase completa, né? Mas além disso, eu posso ter também particulado sólido, né? O caso dos fumos, as fuligens ali, que também é um problema para a gente respirar, tá? Também é tóxico. E claro, eu tenho o calor, né? Eu tenho uma liberação grande de calor. Esse calor, além de me queimar, ele pode comprometer também a estrutura do prédio. Não sei se vocês já viram algum filme daqueles das Torres Gêmeas lá, aquele atentado terrorista lá em Nova York, né? Os aviões colidiram lá contra as Torres Gêmeas e as torres implodiram, né? Então ali o calor foi tão intenso que abalou a estrutura metálica daquele prédio e ele veio abaixo.
Então, também isso é uma coisa que se tem que pensar na hora de projetar um edifício, né? Se vai dar um incêndio e o prédio cair, né? Problema, né? Tá? Para acontecer fogo, precisa de três coisas que a gente chama do triângulo do fogo. Uma delas é o comburente, tá? Que é um material químico, claro. O combustível e uma energia de ativação. Pronto, quem chegou agora, o chat está aí, o formulário está aí no chat, tá? Ele está vendo o slide e não está aparecendo. Vocês estão vendo o slide ou só eles que não está vendo? Estão vendo esse slide ali do Triângulo do Fogo? Aparecendo o foguinho se mexendo agora aí? Às vezes, gente, a internet de vocês, tá? De qualquer forma, essa aula está sendo gravada. Depois eu vou postar lá também ela no Google Sala de Aula, tá? Às vezes a gente está com a velocidade pequena aí da internet, ou está travando por algum motivo. Mas tá aí, ó, se a gente tirar qualquer lado desse triângulo, se eu tirar o combustível, por exemplo, como é que a gente apaga um fogão a gás, né? A gente vai ali e gira o pitoco, né? O que eu estou fazendo ali? Fechando o gás, fechando o combustível, né? Aí eu consigo apagar o fogo. Eu posso também tirar o comburente, você já deve ter visto aquela experiência da vela, você colocar a vela, o copo em cima da vela acesa, né? Então acabou o oxigênio ali, nesse caso é o comburente, porque existem outros comburentes. Eu também consigo apagar o fogo da vela, né? E eu posso tirar a energia também, resfriando, tá? Por exemplo, usando água, resfriando esse fogo, essa fogueira aí, eu consigo extinguir o fogo, né? Tá? Então, comburente, combustível e energia. Nós vamos ver um pouquinho de cada coisa desses aí. Tá? Também na teoria do fogo, existe aqui o tetraedro do fogo. O que é o tetraedro? É uma pirâmide de base triangular, né? Então, são 4 triângulos equiláteros, né? Formando aí essa pirâmide aí de 3 lados e uma base. Por que tetraedro, né? 4 e não 3 aqui no triângulo? Porque essa teoria considera que uma das partes do fogo é a própria reação química, né? Eu não gosto muito dessa teoria aqui, porque a reação química é o fogo, né? Então eu prefiro o triângulozinho lá, mas por que se fez esse fundamento aqui? Porque existe uma maneira de apagar que é tirando o combustível. Outra maneira de apagar, que é tirando o comburente. Outra maneira de apagar, que é tirando o calor, a energia, né? E outra maneira de apagar, que eu criar uma reação química que bloqueie, usar um aditivo químico que bloqueie a reação química. Então, eu atacar ali a reação em cadeia. Então, tem 4 maneiras de apagar o fogo, e não 3, né? Daí aquela coisa, pô, se é um triângulo, tem que ter 3 maneiras de fazer, de apagar, né? Então, a gente vai ver aqui como apagar quando a gente estudar aqui os agentes extintores. Para facilitar aqui a didática, a gente separa em classes, tá? Por que a gente classifica as coisas, né? Parece uma discriminação, né? Mas vocês classificam as coisas para ter maior controle, né? Por exemplo, a gaveta da cozinha de vocês lá, vai ter ali faca, garfo e colher. E na segunda gaveta tem as facas peixeiras ali, aqueles outros apetrechos maiores ali, a escumadeira, né? Uma colher maior, né? Por que a gente faz isso? Porque é mais fácil de eu achar onde está a faca, onde está a colher, não me cortar na faca peixeira quando eu quiser pegar um garfo, né? Sim, o Miguel está perguntando se o bicarbonato de sódio faz uma reação. Faz, o bicarbonato de sódio ele vai inibir o fogo. Ele reage com os radicais livres lá da combustão e consegue apagar por reação química. Vamos ver já mais para frente. Então, aqui no fogo, nos combustíveis, a gente também classifica aí as 3 maneiras, se lembra do triângulo, né? As 3 principais, e incêndio tudo é 3, né? As 3 principais classes do fogo é a A, B e a C. Tá? Se lembra aí do chuchu, né? O chuchu não tem vitamina A, B, C, água, bagaço e casca, né? Não tem nada no chuchu, só tem água, né? Então, você fazer uma sopa de chuchu, é praticamente água com água, né? Se você não adicionar o sal, não tem nada, gosto de nada na sopa, né? Então, aqui, só para vocês lembrar aqui dessa piada aí, para se lembrar que a gente separa em classe A, B, C. Classe A, material que deixa cinza, tá? Material sólido combustível. Uma mosca sobrevoando aqui no nosso computador. Então, madeira, papel, borracha, esponja, isopor,
Tá? Classe A. Classe B, o material líquido e gás inflamável. Tá? Então, gás de cozinha, o gás metano, o hidrogênio, também os líquidos aí, a gasolina, o etanol, o óleo diesel, né? O querosene. E a classe C é o material elétrico energizado. Tá? Então, uma bomba d'água ali, um painel elétrico, um computador, um equipamento de condicionamento de ar. Tá? Classe C. As outras classes existem também, mas não são muito comuns, né? O metal pirofórico ali, o magnésio, o antimônio, os metais que queimam, né? Materiais radioativos, os óleos e gorduras aí em cozinhas industriais, em fábricas de óleo de soja, de óleo de girassol, a classe K, né? Então, principalmente classe A, B, C. Por que que é importante eu classificar isso? Porque eu vou ter um extintor para cada tipo de fogo, né? Depois a gente vai ver que para a classe A funciona bem o extintor de água. Tem até uma decoreba que a gente faz aí, né? Para a classe B, como disse ali o Miguel, a gente vai usar o bicarbonato. E para a classe C, a gente vai usar o CO2, né? O extintor de CO2. Vamos ver já. Outra coisa importante sobre o combustível, que também são três coisas, né? São os pontos de combustão, os pontos de queima, né? Então, tem o primeiro ponto, que é o ponto de fulgor. Eu vou aquecer aquele material, por exemplo, o álcool de etanol aí é 13 graus. Quando ele está em 13 graus Celsius, ele já libera vapor combustível. Você aproxima um fósforo ali, ele pega fogo, quando você retira o fósforo, ele apaga. Se ele estiver certinho na temperatura de fulgor, né? O da madeira varia um pouco pela composição da água, mas está em torno aí de 200 graus. Começa a liberar vapores que queimam. O carvão já tem um ponto mais baixo, porque o carvão não tem água, né? O carvão é a lenha, a madeira desidratada. Então, um pouquinho mais baixo. Mas você não consegue acender um carvãozinho com um fósforo, né? Ah, a gente joga álcool em cima, professor, aí risca o fósforo no álcool. O álcool tem um ponto de queima menor, né? E aí ele vai aquecer o carvão, e o carvão começa lá a liberar os vapores combustíveis, né? Um pouquinho acima do ponto de fulgor, que são temperaturas, né? A gente tem o ponto de combustão. Aí o ponto de combustão, a chama já se mantém. Você aproxima lá a chama piloto, pega fogo, e quando você retira a chama piloto, continua pegando fogo. Tá? Normalmente aí uns 20 graus, 30 graus acima do ponto de fulgor. É o ponto de combustão. Tá? E o ponto de ignição é aquela temperatura que eu não preciso aproximar a chama piloto. Você só vai aquecendo, aquecendo, e do nada, né? Uma palavra mágica ali, musla ali, pega fogo, né? Não sei se vocês já viram aquela situação que pega fogo na frigideira, né? Você deixar aquecer demais o seu óleo aí, de soja, né? O seu óleo transgênico aí de soja, pega fogo na frigideira sem eu aproximar uma chama dali, porque já chegou na temperatura de ignição. Então, isso é importante, por exemplo, o armazenamento dos líquidos inflamáveis, para o transporte, né? E também para eu usar o líquido correto. Por que que não funciona de eu botar um combustível adulterado no meu automóvel, né? E o motor não foi projetado para aquele combustível, não vai queimar naquela temperatura. Então, eu vou ter problema se eu tiver um combustível batizado, aí, adulterado, né? Tem uns postos de combustível aí que misturam solvente industrial na gasolina, e aí vai dar problema no seu veículo, né? Não só por conta do ponto de fulgor, mas por outros mecanismos termomecânicos ali também, químicos ali, né, de funcionamento do meu automóvel. Outra coisa importante sobre combustível é esse conceito da superfície específica. Então, o que é uma superfície específica? É a quantidade de área que está em contato com o comburente. No caso aqui, mais comum com o oxigênio, né? Então, imagine aí uma folha de papel, né? Você pegar uma folha de papel, qual é a área que está em contato com o ar? O lado de cima da folha, o lado de baixo da folha. Ok, mas se eu pegar 500 folhas de papel, botar elas em cima uma da outra, formar lá uma resma, né? 500 folhas, será que isso queima tão facilmente quanto uma folha? Será que se eu pegar esse papel e fizer 500 bolinhas de papel, ele não vai queimar melhor? Vai queimar melhor, porque vai ter uma superfície de contato com oxigênio maior, né? Então, imagine, ó, isso aqui é 1 quilo de madeira.
E esse aqui é o mesmo quilo de madeira, só que aqui está na serragem, na maravalha, né? Uma espécie de serragem aí, cavaco de madeira. Mas se eu pesar, tem o mesmo quilo, mas esse aqui pega fogo mais fácil. Por quê? Porque tem a superfície específica, a superfície de contato maior, né? Com um contato maior com o comburente aí. Aqui, ó, um quilo de gasolina. E aqui o mesmo quilo de gasolina pulverizado. Claro que aqui vai pegar fogo melhor. E é por isso que a gente projeta um motor, a gente pensa que a gasolina entra no motor gotejando, né? A gasolina entra no motor pulverizado, assim. Por isso existe ali o bico injetor, né? A injeção eletrônica para controlar a quantidade que entra de combustível e também de ar, nesse caso aqui do oxigênio, né? Não é só o oxigênio que é o comburente, tá? Tem outros. Por exemplo, o enxofre da pólvora. Consigo dar um tiro, por exemplo, sem oxigênio, porque eu tenho enxofre na pólvora. Então, para exemplificar isso, veja esse arquivo aqui. Esse é o arquivo da maternidade Januário Sico. Era, pelo menos, 10 anos atrás, não sei como é que está hoje, né? Então, ali à esquerda estava sendo implantado os armários, né? O arquivo de armário volante. Você tem um armário que corre sobre o trilho. Então, o material está muito mais compactado, mais adensado ali, né? E esses armários aí da esquerda, eles têm aí uma borracha de vedação para não deixar entrar poeira e também entra menos ar, né? Então, no caso do incêndio, é mais fácil pegar fogo nesse lado da direita do extintor aí, porque eu tenho mais superfície específica, mais área de contato com a atmosfera, tá? Além de ser pior, também ocupa mais espaço, né? E também é pior por conta da poeira, né? Até a própria organização complica um pouco. Então se adota muito esse armário sobre trilhos aí, porque daí você tem um corredor só, o armário anda, né? O corredor se desloca ali, você modifica o corredor de acesso, né? Vamos falar agora do comburente. Lembra do triângulo do fogo? Combustível, comburente e energia de ativação, né? Às vezes vocês vão achar num livro aí combustível, comburente e calor. Por que que o triângulo do fogo do professor Ricardo é diferente? Porque eu posso ativar o fogo sem calor, tá? Existem outras maneiras de eu ativar o fogo. A gente já vai ver mais para frente. Então, o comburente é outro elemento químico, aqui outro composto químico, que pode não ser só um elemento, pode ser uma substância, né? Que vai juntar com o combustível, né? Entrar em contato com o combustível e poder proporcionar a reação, essa reação de oxidação, oxirredução aí, com liberação de calor, que a gente chama de exotérmica, né? Liberação de calor. Não sei se vocês já usaram Durepox, uma massinha que a gente mistura assim, e ela vira um troço duro que é uma pedra, né? Ela esquenta, né? Quando você mistura as duas massinhas, a massinha branca com a massinha cinza ali, e isso ali é uma reação exotérmica, tá? Depois ela vai resfriar, né? Ali não tem liberação de chama, claro, né? Mas tem liberação de calor. Araldite, não sei se vocês já viram também, você compra lá e você mistura, né? Uma bisnaguinha. Tem uma massa plástica também, que você pinga lá um negocinho que chama catalisador, né? Então, esses aí, esses que eu estou falando agora, criam ali uma reação exotérmica, de polimerização, né? Você vai criar um polímero ali, um plástico duro, né? Rígido, que às vezes é útil para a gente tapar o furo de um cano aí com Durepox, né? Uma ferramenta importante na vida da gente aí. Mas essas reações que eu falei não tem liberação de chama, né? Essa aqui tem, né? Fogo aqui tem. Então, eu tenho, além do oxigênio, que tem no ar que vocês estão respirando aí, 20% do ar que vocês estão respirando é oxigênio, tá? E 79% é nitrogênio. E o outro 1% é uma mistura de outras coisas, de vapor d'água, de hidrogênio, de argônio, de outros gases, tá? Mas, basicamente, a nossa atmosfera é 79% de nitrogênio e 20% de oxigênio. E é esse oxigênio que permite aí a combustão. Mas eu tenho outros comburentes, tá? Eu tenho, por exemplo, o nitro. Quem é homem aí deve ter assistido aí os Velozes e Furiosos, né? As mulheres não ligam muito para isso, né? Mas os homens gostam de ver máquinas furiosas, né? Velozes. Então sempre tem aquela cena que o careca lá aperta o botão, né? E o carro dá aquele arranque, né? E aí tem um cilindro, tem um dos filmes até mostra o gás saindo do cilindro, chegando no motor, né?
Então, esse é o nitro, óxido nitroso, N2O. E ele permite eu ter uma aceleração da combustão, porque aí eu não estou usando só o oxigênio, do 20% de oxigênio da nossa atmosfera, né? E ele também resfria o motor, né? Porque senão ia derreter o motor, ia fundir o motor. Tem um problema ali, que em vez de eu ganhar velocidade, eu ia travar o meu motor, né? Isso aqui se usou na Segunda Guerra Mundial, né? Os alemães que desenvolveram isso para os caças, né? O Messerschmitt, lá, o caça alemão, e os americanos notaram que quando você emparelhava para derrubar o alemão ali, o avião dele sumia, né? E até conseguiram derrubar um inteiro e viram que tinha um cilindro, foram ver o que tinha nesse cilindro, era o óxido nitroso. Então, naquele momento de aperreio ali, de necessidade, o cara aperta o botão, né? Então, é possível se usar isso também para foguetes, outras tecnologias. Também podemos usar o cloro como comburente, o bromo e, no caso da pólvora, o enxofre, o comburente da pólvora. O mais comum para incêndio, para a gente aqui, né, dos comburentes é o oxigênio. Esse aí, não sei se vocês estão conseguindo ver se movimentar aí, mas é um motor de bug, né, motor Volkswagen, já que estamos falando em alemão aqui, né, Volkswagen, né, um motor desenvolvido para não precisar resfriar com água, né, um motor que tem refrigeração a ar. Se usava no Fusca, na Kombi e agora nos bugs, né. Então, como funciona? Eu tenho que jogar ali o combustível com o comburente, né. Então, por aquela válvula da esquerda ali, ó, que está subindo e descendo, é a válvula de admissão. Por ali vai entrar a gasolina misturada com o ar, né. Quem faz essa mistura, no caso do bug, né, é o carburador. Num carro mais moderno, por exemplo, o Gol, que é um carro muito mais moderno que o Bug, eu já tenho ali uma injeção eletrônica. Então, já tenho um dispositivo eletrônico que faz essa mistura. E no lado direito, eu tenho ali a válvula de exaustão. Quando ela abre, vai-se embora o gás, né, da combustão para o cano de descarga. Então, veja, a gente chama de motor de 4 tempos, né? Ele tem que ser muito bem projetado para estourar nas partes certas. Quando fica laranjado aí, ó, é porque acendeu a vela. Não sei se vocês já viram no fogãozinho que tem um acionamento elétrico, né? Faz aquele barulhinho. Tem ali uma faísquinha, né? Uma vela elétrica, né? Então, o que que acontece? São 4 tempos. Eu tenho admissão, compressão, explosão e descarga. Ó, vou repetir agora no mesmo tempo ali do motor, tá? Agora, ó. Admissão, compressão, explosão, descarga. Quando fica laranjado é a explosão, né? E a válvula tem que abrir e fechar no tempo certo, né? Se tiver fora do tempo, a gente diz que ele está fora do ponto, né? O motor está falhando, está fora do ponto, não está explodindo, né? Ou então afogou, encharcou, quer dizer, entrou muito combustível e não foi possível queimar esse combustível, aí o carro engasga, né? Ali embaixo tem um pitoquinho que abre e fecha, parece um grampo de roupa ali. Esse ali é o platinado, né? Nos carros mais antigos, é ele que quando fecha, manda a faísca lá para a vela. Então, os carros mais modernos têm ali uma ignição eletrônica, não tem mais platinado, né? Quando a velinha apagar, a cidade explode. Derek, meu Deus, não. Quando essa velinha apagar, a cidade não explode, né? Mas ela pode implodir. Na verdade, a gente é muito dependente de energia, tá? A gente não se dá conta, né? A gente imagina o fim do mundo como um apocalipse zumbi, um meteoro que vai cair aí, alguma coisa assim, né? Uma tempestade solar. Mas assim, se acabar a eletricidade, a gente já chega num momento apocalíptico, tá? Sem eletricidade você não tem água, tá? Você não tem refrigeração, então também acaba a comida. Então a gente depende muito de energia, tá? Ok? Seria bom sem intervalo. Não é bom fazer a minha aula sem intervalo. Vocês não aguentam o Rojão e nem eu, tá? Vamos fazer um intervalo, que eu preciso tomar um café que eu já encomendei ali, um café especial. E um intervalinho de 15 minutos para o professor também aguentar o Rojão. É, não fiquem com medo, não fiquem com medo. A Vitória está dizendo ali, Derek, meu Deus, o professor me deixou com mais medo ainda. Vem aqui, Arthur, eles querem te ver. Tá chegando aqui o Arthur, o campeão brasileiro de karatê. Tá vendo? Ó, fazer um negócio aí. Da baralho. Eu também fui pro campeonato, mas tirei em penúltimo. Mas eu tô treinando ainda. Mas o Arthur foi campeão.
Vamos lá. Treinamento. Ok, vamos avançar, não se apavore. Eu tenho também a explosão, tá, gente? A explosão, ela é uma onda de pressão, tá? Ela é uma reação súbita, abrupta. E eu posso ter a explosão com fogo. Por exemplo, a explosão da pólvora, a explosão da gasolina, a explosão de poeira de milho. Mas eu também posso ter uma explosão sem fogo. Por exemplo, aí eu explodir o próprio extintor de incêndio, explodir um botijão de ar comprimido, né? Um cilindro de ar comprimido. Então, essa expansão é problemática. Eu não consigo apagar uma explosão, tá? Ela vai acabar quando acabar a fonte de ignição dela. Tá? Tá meio apocalíptica essa nossa aula hoje, né? Não vamos pensar em explosões agora. Então, a detonação da pólvora, né? A ruptura de cilindro. Aí. Aqui tem um vídeo, acho que complementar, lá no Google Sala de Aula, da explosão daquele restaurante lá no Rio de Janeiro, né? Do gás de cozinha. E agora que a gente falou do combustível e do comburente, vamos falar da energia, tá? A energia que nos interessa aqui para o fogo, né, é o calor, claro, né? Então ele vai se propagar também de três maneiras, tá? Uma delas é a condução. Quando você pega no cabo da panela ali, queima a mão, que esse calor chegou ali na sua mão através de condução, que seria, a gente chama também de contato, né? A agitação das moléculas, né? Uma vai agitando a outra e isso vai se propagando, tá? Pelo grau. O que a gente mede, que é a temperatura, né? Na verdade, é a energia térmica em trânsito, que está medindo a temperatura. Também pode se propagar por convecção, que é o movimento de fluidos, de gases e líquidos aí. Então, aquele fluido que vai com maior energia, ele distancia, aumenta a distância entre as suas moléculas e isso diminui a densidade, né? Então, ele vai subir. E aquele que está mais frio vai ter a densidade maior, porque as moléculas vão estar mais próximas, então, com menos energia, claro, bom, vai descer. Então, assim a gente vê numa panela, mas a gente vê também na fumaça, né? Então, a fumaça sempre vai subir. Aquela coisa do balão de ar quente, né? Ok, eles depois eu boto lá o link dos slides lá. E a irradiação é essa propagação do calor sem o meio físico, tá? A irradiação ela é eletromagnética, energia eletromagnética, é assim que o calor do Sol chega aqui na Terra, né? A gente não tem um meio físico, a gente tem um vácuo aí entre a Terra e o Sol, mas o calor consegue chegar aqui, né? Toda a energia do nosso planeta, né, vem do Sol, né, e a gente ainda tem uma energia residual aqui no núcleo do nosso planeta, que é a energia geotérmica aí, da própria formação do nosso planeta, né? Então a gente ainda tem um manto de magma aí, a energia no centro da Terra, né? Mas basicamente a nossa energia é toda do Sol. Então olha aqui, ó, por condução, pegou fogo no andar térreo, ó, e aí aquece a laje. E aí a condução do calor nas moléculas dessa laje pode propagar o fogo para o andar de cima, tá? Eu posso ter também, né, o movimento da fumaça e vai levar o calor para os andares de cima. Por isso que a gente não pode pegar elevador em incêndio, né? Porque o elevador é uma chaminé, tá? E é por isso que edifícios altos tem que ter uma escada enclausurada com porta dupla, porque senão a escada também vira uma chaminé. E por irradiação também é possível eu tocar fogo na casa do vizinho, porque eu tenho também o deslocamento de calor. Quando você chega numa fogueira de São João, né, você sente o calor chegando, né, esse é o calor de radiação. Aí o coleguinha de vocês aí fica na frente de vocês para bater um papo ali, aí pum, matou o calor, né, que beleza. Não é que matou, é porque ele está segurando, isolando o calor de radiação de vocês, né. Quanto mais longe da fogueira, claro, menos calor de radiação eu vou ter, porque também ele está irradiando para cima, para os lados, né? Então, à medida que eu vou aumentando a distância desses feixes de radiação vai aumentando também, né? E para apagar, sim, aí vou falar agora também do outro, da reação química, né? Mas assim, agora quando falar nos métodos de extinção. Para apagar o fogo, eu vou fugir do triângulo do fogo e vou ter a exceção dessa regra, que agora eu tenho quatro maneiras, tá, de apagar. Uma é retirar o combustível. Então, como é que você apaga um fogão a gás? Fecha lá a válvula do gás,
e apaguei o gás, tá? Como é que eu apago um fogão a lenha? Eu paro de botar lenha. Quando acabar o combustível, vai apagar o fogo, né? Como é que eu apago uma churrasqueira? Paro de botar carvão. Posso jogar água também. É uma maneira, né? Para apagar uma churrasqueira com água, você vai gerar muita fumaça, vai dar briga na família, né? Fogão a lenha também, né? Então, mas é uma maneira. Posso jogar água e retirar o calor, né? Ou eu posso usar areia, por exemplo, para apagar um fogão a lenha. Você deve ter alguma tia aí que tem aí no fogão a lenha. Agora, nesses tempos de crise, né, tem muita gente voltando para a lenha, porque está custando R$ 100 um bujão de gás, né? Então, você reativa lá o fogãozinho a lenha para fazer o feijão com lenha, né? E na hora de apagar, não vou usar água, porque eu quero reaproveitar a lenha para o outro dia, né? Então, a gente pode usar areia, botar areia ali para abafar. O que é isso? Retirada do oxigênio. E eu posso também quebrar a reação química, né? Posso quebrar a reação química através de um agente inibidor, tá? Quando a gente tem lá falei para vocês ali da massa plástica, né? Aquela massa que os funileiros de automóveis usam lá para tapar os furinhos, né? Dizem, pô, que carro massa, vai lá o carro é cheio de massa, né? O que que ele pinga ali? Tô pingando o catalisador. Então, o catalisador é para eu acelerar a reação, nesse caso ali de polimerização, né? Aquela reação para eu endurecer a massa lá. Então, ali é um catalisador, mas eu posso fazer o contrário. Posso usar um inibidor, vou botar um troço ali que vai dificultar aquela reação química, né? O mais comum para a gente aqui é o bicarbonato. Eu tinha comentado ali, quem que tinha comentado? Deixa eu ver, foi o Cauê, Cauã, não. Quem que falou do bicarbonato? Deixa eu voltar aqui no chat só um momento. Aqui, o Miguel Fernandes comentou ali. O bicarbonato é um excelente inibidor, mas existem outros, tá? Existem aí outros que a gente vai ver já agora nos tipos de extintor. Então, as 4 maneiras é o abafamento, abafa o caso, né? O resfriamento, que é a retirada do calor, o abafamento é a retirada do oxigênio, o isolamento, que é a retirada do combustível. Vamos isolar esse cara aí, chato, né? Então você não se aproxima dele. E a inibição, né? Esse cara é muito inibido, muito tímido, né? Ele não tem aquela pegada, né? Então, tá ali inibido, né? Então, no caso do fogo aqui, a gente quer que inibir mesmo, né? Na idade de vocês, as pessoas são mais desinibidas, né? Às vezes até um pouco demais, né? Aí o que a gente faz? A sogra vem e senta no meio do sofá para criar aquela inibição, né? Para afastar a faísca da pólvora. Casal de namorado aí da idade de vocês, né? Então, veja lá, nos extintores portáteis, eles são cheios de um material que a gente chama de agente extintor, tá? São 3 mais comuns também, tá? 3 agentes extintores. Não vamos me processar dizendo que isso aqui é um gesto da supremacia branca, né? Isso aqui é o ok de mergulhador, tá? Mas tem um gesto muito parecido, nojento, lá da supremacia do nazismo, lá da banda podre aí da humanidade, do lado negro da força, que é diferente desse. Esse é o ok, significa 0 kill. Tá? O mergulhador não faz ok assim, porque isso aqui é para você subir, né? Então, o ok de mergulhador é esse aqui. E eu uso para usar o número 3. Cuidado que tem uma outra posição da mão que pode ser também um gesto obsceno, né? Que também a gente não pode estar fazendo, né? Senão pode dar processo no Senado da República. Então, veja só, você tem os 3 principais extintores. Para a gente conhecer o extintor, ele basicamente é um cilindro onde a gente vai botar o agente extintor e esse agente não vai sair dali assim de graça, ele tem que ter uma energia para sair dali. Então, a gente usa um gás. Também não pode ser um gás combustível, né? Normalmente, a gente usa um nitrogênio, que é um gás inerte, e é o gás propelente, tá? Propelente. A Vitória está dizendo 0 kill. Sabe de onde saiu esse ok? Era nas patrulhas da Segunda Guerra Mundial, as patrulhas dos americanos. Quando eles voltavam da patrulha que não tinha morrido ninguém, o tenente escrevia numa placa lá, num quadrinho com giz, 0K, 0 kill, né? Aí virou essa expressão, ok. Quando morria alguém, ele contava as plaquetinhas, né? Por isso que o soldado tem sempre 2 plaquetinhas, né? Uma é para eu trazer para dar baixa no cadáver ali, que a gente não pode carregar o cadáver, né? Longas distâncias.
apesar dos fuzileiros dizerem que nunca deixam um homem para trás, mas deixam, tá? Então você traz a plaquetinha. Então veja ali, no nosso extintor, tá muito guerrilheira essa nossa aula ali, o nosso extintor tem um grampo de granada ali, ó, que é uma trava, tá? Para evitar que ele seja acionado involuntariamente. Então tem que tirar o grampo, tá? Então você tem que tirar o grampo, tá? E esse grampo tem um lacre, então a melhor maneira de você romper o lacre é você torcer o grampo, aí faz um tec, aí você tira o grampo e aí você pode apertar, não seja bestalhado de apertar a válvula sem segurar a mangueira, né? Senão vai dar um chicote ali, você vai ficar todo, pode vir no seu olho, se machucar ali com o jato do agente extintor, tá? E sempre a gente usa o extintor em pé, tá? Porque o gás vai ficar em cima, que ele tem a densidade menor, e aí é o gás que vai empurrar. E é por isso que tem aquele sifão ali para o gás poder empurrar o agente extintor pelo sifão para ele sair pela mangueira. Muito bem, já estão aproveitando, aprendendo sobrevivencialismo, aí a Vitória está dizendo aí. Depois vocês podem jogar uns videogames aí, usa esses conhecimentos aí, né? Vocês têm uns Free Fire aí, umas guerras simuladas aí que vocês podem jogar. Então, um jogo de sobrevivência aí, como é esse que o meu filho gosta de jogar aqui, o Minecraft. É um jogo de sobrevivência também. Vamos lá. Os extintores, então, vão ser de três tipos principais também, tá? Extintor de água, pó químico, PQS, que é o pó químico seco, e o CO2. Extintor de água não é extintor classe A, tá? É o extintor que vai apagar o fogo classe A. Aí ele apaga a água, materiais que deixam cinza ali, então água, né? Madeira, papel. O extintor para o líquido inflamável, que é o combustível classe B, é o extintor de bicarbonato de sódio, pó químico seco. Nem todo pó é seco, tá? Existe o pó umedecido também, que é aquele nosso amigo ali, acetato de potássio, né? E o CO2 a gente vai usar nos equipamentos elétricos energizados. Então vamos ver que extintor de incêndio vocês iam usar aqui. Vamos ver quem vai sobreviver a esta guerra aqui. Quem me diz? Esse cara pegou o extintor certo? Ele assistiu essa aula? Pegou o extintor de água ali, ó. Ele está abestalhado, ele não é um aluno federal, né? O que vai acontecer com ele? Vai morrer, né? A água conduz eletricidade. Ele vai ali se lascar, entrar para a turma do Silas. Então, Maria Eduarda, o Miguel está dizendo que é o CO2, a Ludmila também está dizendo que é o CO2. Ok, posso usar o pó químico aqui também? Posso, tá? O pó químico também funciona. Só que o pó químico é corrosivo, né? Ele é um sal, bicarbonato de sódio. Então, aí eu vou danificar o que o incêndio não destruiu, vou danificar os outros equipamentos que estão nessa sala aí, vão se lascar também, tá? Então, melhor usar o CO2, tá? Senão, aqui, se usar água, você encontra Jesus aqui. Jesus, né? Tá? E aí, lascou-se, né? Aqui tem alguns tipos de extintores. E antes de liberar o intervalo, falar um pouquinho que existe uma legislação, no nosso caso aqui a norma 23, né? A NR 23, e as normas do bombeiro, tá? Para prevenção de incêndio. E quem fiscaliza, se morrer alguém, né? Vai ser a Polícia Civil. As seguradoras também nos fiscalizam, o Corpo de Bombeiros, né? Se for um acidente de trabalho, aí o perito indicado pelo juiz e a Superintendência do Trabalho e Emprego também. Para prevenir incêndio, lembrar que 90% dos incêndios tem origem elétrica, tá? Ele diz que a culpa é do osmar, né? O osmar contato, né? Então, o mau contato, piada sem graça, né? Mas o mau contato aqui, ele produz calor, né? E aí você derrete ali o plástico e você pode ter encostar aqui, por exemplo, fase no neutro, ou fase no terra, e tem um curto-circuito aqui. Isso vai iniciar um incêndio. Professor, eu tomo um Monster por dia, energético, senti o meu coração acelerado. Você vai morrer cedo, calma. Não tome esses energéticos toda a vida, não, viu? Não é legal. O coração acelera mesmo, mas não é por causa de emoção, não. Porque eles têm uma patada de cafeína ali grande, viu? Então, se você quer ser um velho assim, que nem o professor Ricardo, que seja ainda velho, mas está tudo funcionando, é melhor cuidar enquanto é jovem. Tá? Sai dessa vida. Ó, aqui, ó, sai dessas gambiarras aí também, ó. Isso aí pega fogo e é uma desgraça.
E aqui alguns EPIs que a gente usa na prática do fogo, né? Os EPIs do bombeiro, né? Veja aqui a minha jogo da forca, que tem até acessibilidade, que tem problemas de acessibilidade aqui, né? Eu também enforco, não tenho pena não, tem que estudar. Qual é o gás que a gente usa para impulsionar o agente extintor? Vocês se lembram? Ninguém sabe, né? Ó, vou enforcar vocês aqui, hein? Como é o nome do gás? Propelente. Ó, ainda enforca e ainda queima o cadáver. Como é o nome do processo de extinção por quebra da reação em cadeia? Com 8 letras, diga aí. Ninguém sabe, vou enforcar vocês de novo. Como é o nome ali do processo? Eu tenho a inibição, Maria Eduarda acertou, muito bem. Eu tenho o abafamento, resfriamento, isolamento e a inibição. Ok, intervalo 15 minutos, voltaremos às 3h10. 15h10. Até já. Fechar a câmera aqui, o microfone. Vou desligar o meu áudio também aqui do computador. Se vocês quiserem ficar conversando aí um pouquinho, pode também.